Se você está estudando para a primeira fase da OAB, o vídeo que está prestes a assistir vai turbinar a sua preparação. As pílulas do saber do SERS são dicas exclusivas da nossa equipe de professores especialistas em exame de ordem que vão ajudá-lo na prova da primeira fase. Confira e bons estudos! Saudações cordiais, amigo Sérgio. Seja bem-vindo ao projeto Pílulas do Saber. Meu nome é Bruno Viana e venho aqui com dicas de direito internacional para você arrebentar no 23º exame de ordem. Bem, a nossa dica de hoje é sobre a lei aplicável. Lei aplicável, amigo Sérgio, quando você for para a prova, você não pode deixar de fazer a sua prova da OAB sem estudar lei aplicável ou regras de conexão. Basicamente, você vai estudar lei aplicável junto com competência internacional. Exatamente. Vamos colocar aqui duas grandes dicas nessa pílula, né? Vamos colocar duas grandes dicas. Competência internacional e lei aplicável. Ou limites da jurisdição e lei aplicável. Amigo Sérgio, futuro advogado, sempre na tua prova, separa o que é competência, limite de jurisdição da lei aplicável. A banca da FGV adora colocar na prova uma questão de direito internacional privado, duas empresas estrangeiras que vêm fazer uma obra no Brasil, ou uma empresa brasileira com uma empresa estrangeira que vai fazer uma obra lá fora, ou entregar um produto, não importa. A FGV adora colocar na mesma questão assuntos relacionados à competência e assuntos relacionados à lei aplicável. E você tem que saber identificar isso bem na prova e separar. Primeira coisa que você vai fazer, para estudar limites da jurisdição ou competência internacional, anote aí, artigos 21, 22 e 23 do CPC. Isso mesmo, artigos 21, 22 e 23 do CPC, você vai estudar para trabalhar competência internacional ou limites da jurisdição nacional. Artigos 21 e 22, amigo Sérgio, trata justamente de temas relacionados à competência concorrente. Por exemplo, réu domiciliado no Brasil, quando a obrigação tiver de ser cumprida no Brasil, questões relacionadas a alimentos, questões relacionadas a relações de consumo, questões relacionadas a quando as partes escolhem a jurisdição nacional, tudo isso está dentro do contexto de lei, tudo está dentro do contexto de competência concorrente, tá? Então, tanto faz o juiz brasileiro ser competente, como o juiz estrangeiro, competência concorrente. Ambas as partes poderão aí decidir sobre o tema, né, trabalhar, resolver o problema. O artigo 23, por sua vez, trata da competência exclusiva. Compete exclusivamente à justiça brasileira, por exemplo, qualquer conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil, a matéria de sucessão hereditária, divórcio, separação judicial, quando tiver bens no Brasil, tudo isso é competência exclusiva da justiça brasileira. E aí, amigo Sérgio, você não pode confundir o que é competência concorrente com competência exclusiva. Se for competência exclusiva, o nome já diz, não se admite que outro juiz decida. Se outro juiz decidir sobre o caso, essa decisão não poderá ser homologada no Estado brasileiro. Não cabe, o STJ negará essa homologação no Estado brasileiro. Ok? Isso por um lado. Então, pegou a prova, vai identificar, é competência concorrente ou competência exclusiva? Artigos 21, 22 ou 23 do novo CPC. Isso você tem que fazer de cara. Pegou a prova, já lá vê se tem falando sobre competência. Por sua vez, amigo Sérgio, o fato do juiz brasileiro ser competente, vamos aqui colocar como se o juiz brasileiro fosse competente, o fato do juiz brasileiro ser competente não significa dizer que necessariamente será aplicada a lei brasileira para a solução do litígio. Não. Pode ser aplicada a lei brasileira, mas não obrigatoriamente será aplicada a lei brasileira. E para isso você vai ter que estudar o que nós chamamos de regras de conexão. Regras de conexão, lei aplicável. 3 artigos para você, anote aí. Artigo 7º, 8º e 9º da Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro. Exatamente. 7º, 8º e 9º da Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro. Quando você pegar a prova, a primeira coisa que você vai fazer é, para saber a lei aplicável, tá? Vou dar 3 dicas, 3 passos. 1, identificar o problema. Né? Identificar o problema, classificar o problema em questões pessoais ou família, questões relacionadas à coisa
ou estatuto real e questões relacionadas à obrigação ou estatuto formal. Você vai selecionar uma dessas três, tá? Como regra geral, tá? Uma dessas três. Se for questões relacionadas à família, qual é a sede jurídica? A sede jurídica é o artigo 7º da Lei de Introdução, que diz que a sede jurídica é o local do domicílio da pessoa. Ótimo. Então, se for questão pessoal, artigo 7º, domicílio da pessoa. Perfeito. Se for questões obrigacionais, reais, artigo 8º, local da situação do objeto. Nota 10. Se for questão relacionada a questões formais, obrigacionais, artigo 9º, local de constituição da obrigação. Então, veja, amigo Sérgio, que o que você tem que ter atenção na prova é primeiro, saber qual é o problema, para a partir daí descobrir a sede jurídica. E aí aplicar o direito que é vigente nessa sede. Se o problema for pessoal, a sede é o domicílio da pessoa. E o juiz brasileiro, se ele for competente, ele vai aplicar o quê? A lei do domicílio da pessoa. Não importa onde essa pessoa tem domicílio, vai ser aplicada a lei desse domicílio da pessoa. Se o problema na questão for relacionado, por exemplo, a questões relacionadas ao objeto, imagine, por exemplo, uma compra de aviões, que o avião tem que ser entregue no Brasil, e aí o avião se encontra no Brasil, o juiz brasileiro vai aplicar que lei? A lei brasileira, claro, é o local da situação do objeto. Então, nesse caso, houve uma coincidência. O juiz é brasileiro e aplicou a lei brasileira. Por quê? Não porque ele é brasileiro, mas porque deve ser aplicada a lei do local da situação do objeto. E o objeto era o avião do litígio e o avião se encontrava no Brasil. Ponto final. Não há que se perseguir a legislação brasileira em razão da competência. A lei aplicava uma coisa, a competência outra. E vamos supor que a questão seja relacionada a uma questão obrigacional, uma questão formal, uma questão relacionada ao contrato, às cláusulas. O juiz brasileiro vai aplicar o que lei? A lei do local de constituição da obrigação. Onde é que essa obrigação foi constituída? Se esse contrato internacional foi feito na Argentina, no Chile, no Japão, o juiz brasileiro vai aplicar a lei da Argentina, do Chile ou do Japão. O juiz brasileiro vai aplicar a lei de onde a obrigação foi constituída. Então, amigo 6, muita atenção nesses artigos que eu acabei de falar. Competência ou limite da jurisdição e regras de conexão. Separe bem na tua prova. Separa bem na tua prova, não deixa te confundir. Decide primeiro a questão da competência, ou resolva a questão da competência, ok, perfeito. O juiz brasileiro é competente? É, ok, já sei. Agora vamos ver a lei que ele vai aplicar. E a lei que ele vai aplicar não tem nenhuma conexão com a nacionalidade do juiz. Não. A lei que vai aplicar tem conexão com o problema a ser solucionado. No mesmo caso, eu posso ter vários problemas. E para cada problema eu posso ter uma lei diferente. Porque para cada problema eu tenho uma sede jurídica diferente. Se o problema é pessoal, a sede jurídica, domicílio da pessoa. Se o problema é real, é de coisa, a sede jurídica é o local da situação do objeto. E se o problema é de obrigação formal, o local é a constituição da obrigação, ok? Portanto, amigo Sérgio, fica ligado. Para a competência internacional, artigos 21 e 22, competência concorrente. 23, competência exclusiva do novo CPC. E, para a lei aplicável, artigos 7º, 8º e 9º da Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro. Forte abraço, fica com Deus, bons estudos e até a próxima pílula.